todos! Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um tema muito bacana que é intolerância à lactose. O que é intolerância à lactose? Bom, a intolerância à lactose é a incapacidade que nós temos de digerir o açúcar do leite, que é a chamada lactose. Quando nós tomamos leite ou comemos algum alimento que tem leite, aquele açúcar do leite precisa ser digerido. E esse açúcar só é digerido porque nós temos uma enzima lá no intestino chamada lactase. Então, a lactase é a enzima responsável por quebrar a lactose em açúcares menores e permitir que ela seja absorvida. O problema é o seguinte, o bebê, como ele depende muito do leite, ele tem essa enzima normalmente em abundância. Só que à medida que a idade vai passando, essa enzima naturalmente ela tem uma tendência a diminuir. Por quê? Porque o leite passa, de acordo com o passar dos anos, a ser menos importante na nossa alimentação. De fato, tem um ponto interessante que eu queria colocar vocês para pensar. Diga para mim aí, qual é o único bicho que toma leite depois que desmama? Pensou? É o homem, né? Se você pensar bem, cachorro depois que desmama não toma leite. Bezerrinho não toma leite, só enquanto está dependendo da mãe. Só que nós criamos, o ser humano criou um hábito de ingerir o leite nas suas refeições naturais. Então, o que acontece? Uma boa parte das pessoas, depois que vai envelhecendo, vai perdendo aquela quantidade natural que ele tinha de lactase no intestino. Então, toda vez que você toma o leite, ou um derivado do leite, ou um alimento que contenha leite, aquela quantidade de lactose, ela vai ter uma certa dificuldade para ser digerida. Por quê? Porque eu tenho pouca lactase. E o que acontece quando eu tenho uma quantidade muito grande de açúcar do leite no intestino e eu não tenho aquela quantidade certa de enzimas para digerir? Aquele açúcar sobra, aquele açúcar não consegue ser absorvido. Ele desce para o intestino, as bactérias do intestino fermentam aquele açúcar e o que vai acontecer? Eu vou me encher de gases, eventualmente eu posso ter um distúrbio intestinal, eu posso ter uma diarreia. Isso, em geral, é traduzido por aquele mal-estar que as pessoas, em geral, têm depois que comem uma refeição com uma grande quantidade de leite, né? Preferencialmente, pessoas mais velhas. E a criança? Ela pode ter intolerância à lactose? Na verdade, sim, mas é muito mais raro a criança com intolerância à lactose do que adulto com intolerância à lactose. Por quê? Para a criança ter uma intolerância à lactose desde o nascimento, ela teria que ter uma doença muito rara, que seria uma deficiência congênita da lactase. Isso, como eu falei, é muito raro, né? Portanto, não é o que nós vamos encontrar mais comumente na criança. A criança tem intolerância à lactose principalmente após um quadro forte de diarreia, por exemplo. O que acontece? Durante a diarreia, uma boa parte das células que revestem o intestino é destruída. E junto com essa destruição ocorre uma perda de lactase. Então, é uma prática relativamente comum, uma criança com uma diarreia mais acentuada, que o pediatra peça, pelo menos naquele período da diarreia, que a mãe troque o leite da criança por um leite sem lactose. Para quê? Para que o organismo consiga reconstituir as células do intestino e depois que a diarreia passar, as células voltarem ao seu normal, aquela criança poder novamente ingerir um leite com lactose. Então, essa é a grande diferença, né? A intolerância à lactose em criança basicamente está presente depois de um quadro forte de diarreia. Bom, aí você pode perguntar, mas por que ele tem intolerância à lactose e eu não tenho? Porque como o homem ele desenvolveu já há um bom tempinho esse hábito de ingerir leite nas suas alimentações, uma boa parte das pessoas desenvolveu uma mutação, de maneira que continuasse a produzir lactase por um número maior de anos, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma quantidade maior de lactase do que uma pessoa que convive comigo, até mesmo dentro da própria família, né? Então esse é o motivo porque algumas pessoas não toleram muito bem alimentos ricos em leite e outras pessoas toleram.